nós vemos pessoas sinceras, honestas. Eu acredito que todos que estão aqui têm essa sinceridade e honestidade. Mas eu falo de pessoas até mesmo que estão fora, sinceras e honestas, alicerçando a sua fé em uma base outra que não tem nada a ver com Deus, ainda que se mencione o nome de Jesus. Por que isso me preocupa? Me preocupa porque a palavra de Deus diz que o povo peca porque o sacerdote não ensinou. Porque se eu ensinar, se o sacerdote ensinar, se o líder ensinar a palavra de Deus, e o povo se der por avisado, a espada não virá e não ferirá aquela vida. Mas quando nós omitimos o conhecimento e não trazemos a revelação da palavra ao coração das pessoas, nós, infelizmente, levamos a pessoa a servir um Deus que não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus que me interessa e que me é conveniente. Mas como isso, pastor? Simples. Quando eu ensino o que me interessa e o que não me interessa eu não ensino. Quando eu falo a palavra de Deus que te agrada, mas aquela que te corrige eu não falo. Certa vez, caminhando nas Escrituras, hoje de manhã eu mencionei isso, ontem também. Quando nós conhecemos a palavra, ela é o depósito, é o armazém do Santo Espírito. O Santo Espírito traz aquela palavra à nossa mente e nos ajuda a entender a circunstância. E numa dessas caminhadas bíblicas eu falei, meu Deus, os covardes já são covardes, os covardes já são medrosos, e ainda não vão poder entrar no reino dos céus. Por que isso, meu Deus? Dá uma olhada nisso em Apocalipse 21. Eu cheguei a ficar com dó do covarde. Pois já é medroso e não vai poder ir para o céu. E eu comecei e falei, Deus, me dá entendimento dessa palavra. Eu quero entender por que os covardes não vão herdar o reino dos céus. Apocalipse 21. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É verdade que a lista aqui é grande, mas eu falei, vou um de cada vez. Vamos começar pelo covarde, depois vou para o incrédulo. Eu fui passando um por um. Falei, meu Deus, por que o covarde não vai? Porque o covarde não tem coragem de assumir compromisso com Deus. O covarde, ele se posiciona numa situação que lhe é cômoda. Ele consegue servir a Deus e a Baal. Ele consegue ao mesmo tempo ser um crente e ser um satanista. Porque ele nunca se posiciona naquilo que é necessário. Ele é um morno. E segundo Apocalipse, Jesus vomita ele. Não pode suportar ele. Porque não existe em cima do muro para Deus. Ou você é, ou você não é. Ou você está salvo, ou você não está salvo. Ou você vai para esse bendito reino de Deus, ou você está fora.
Eu quero falar com vocês nessa noite, de forma simples e rápida, a respeito do Espírito Santo, ou do Santo Espírito, como você preferir. Mas a respeito de um aspecto, um só, um versículo da palavra de Deus sobre a obra e sobre a pessoa do Espírito Santo. Abra, por favor, a palavra de Deus na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 1 até o versículo 14. Segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículo 1 até o 14. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Versículo 7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É interessante que a palavra de Deus ela é rica. Uma passagem que às vezes você não entende muito claramente, a outra passagem vai fazer com que aquilo fique mais nítido aos teus olhos. A Bíblia Sagrada, ela nos traz a instrução que precisamos ter da parte de Deus. E ao receber a instrução, devemos tomar a atitude de acolher, obedecer e fazer aquilo que está estabelecido. Quando eu fui estudar a respeito do covarde, eu falei, olha, mas ele não tem coragem. E aí de repente eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, falando, porque Deus não nos tem dado espírito de
tardia. É interessante, irmãos, o quanto as pessoas se posicionam sempre em um lugar confortável, com medo das suas consequências. E certa vez o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que não deixa pai e mãe e tudo que for necessário por causa do Evangelho não é digno do Evangelho. Mas pastor, você está querendo dizer que eu tenho que deixar meu lar? Não estou dizendo isso. Eu estou querendo dizer que se você amar mais pai, mãe, parentes, tradição, você não vai conseguir andar com Jesus Cristo. E se você se posicionar sempre em um lugar que lhe é confortável, possivelmente você vai acabar num lugar muito desconfortável, no inferno. Porque esse lugar tranquilo e seguro é só um, junto a Deus. E junto a Deus tem um preço, sim. Por isso que ele fala aqui algo extremamente importante para Timóteo, que foi um filho na fé. O apóstolo Paulo fala: olha, a tua avó Lóide, a tua mãe Eunice creram nesse mesmo Deus, eu crio nesse Deus, você também creu nesse Deus, e eu trago na minha memória uma fé vibrante, uma fé forte, viva, alegre, que paga o preço de andar com Deus, que diante das circunstâncias não nega o Senhor, mas afirma: Jesus Cristo é o dono da minha vida, não importa o que vão fazer comigo, eu afirmo que Ele é o Senhor e não há outro. Naquela época, dependendo do lugar que você fizesse essa afirmação, você poderia ser preso, como muitos foram, e poderia ser morto, como muitos foram. Mas homens e mulheres de Deus tiveram a coragem de dizer que Jesus Cristo é o dono da minha vida, e eu não abro mão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que me persigam, ainda que minha família vire as costas para mim, eu não posso negar esse Deus, que é o autor e consumador da vida. O apóstolo Paulo traz uma instrução maravilhosa e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre o poder, o amor e a moderação que vem do Espírito. Só que essas três palavras não fariam sentido, claro, para mim, se não houvesse o verso 6. O verso 6 para mim é o que torna essa passagem muito mais clara. Repare o que ele diz: por esta razão. Qual razão? O que ele estava falando antes, que ele dava graças porque serviu a Deus, porque lembrava de Timóteo das lágrimas, lembrava da fé dele sem fingimento, de uma fé que veio da mãe, da avó, e o apóstolo Paulo também anunciou, e Timóteo abraçou essa fé. Então ele fala de uma circunstância que trazia à memória boas lembranças, lembrança de uma fé sem fingimento, uma fé viva, uma fé operosa. Aí ele diz: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reavivar. Reavivar. Eu fiquei curioso com essa palavra, porque quando nós falamos de reavivamento, existem margem aí para discutir meses e meses e meses. Vários livros escritos. Na palavra de Deus temos algumas outras passagens que falam de reavivamento. Mas quando eu fui pegar essa palavra aqui e estudar lá no original, começou a minha cabeça a entender mais ainda o que está escrito aqui. O termo grego não importa agora na circunstância, mas significa põe tua vida debaixo do fogo. Falei: meu Deus, que coisa linda! Ana, Zoé, Firos, que significa coloque, ou seja, debaixo, a vida do fogo. Em outras palavras,
Aqueça-se junto a Deus. Reavivar é colocar a tua vida aonde ela deve estar, perto do calor de Deus, perto do fervor do Espírito Santo. Junto a Ele a vida, longe dele a frieza. Longe dele, um crente se torna um ser extremamente esquisito, porque passa a ser religioso e não tem experiência pessoal com Deus. Agora faz sentido. Por isso que o apóstolo Paulo falou: reavives o dom que há em ti. Que dom? O Espírito Santo já estava nele. Então ele fala: olha, por causa de que o Espírito Santo já está em você, volte novamente aquele fervor, aquela fé sem fingimento. Esse dom que está em você é muito mais do que você pensa. Foi dado por imposição de mãos, ou seja, por reconhecimento ministerial. E aí ele fala: porque Deus não nos tem dado espírito de medrosos, de tímidos e de covardes, mas Deus nos deu o poder, o amor e a moderação. E esses três vêm do Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda nessa noite: reavivar o dom em você, mas por qual razão? Por quê? Primeiro, porque esse Espírito é um Espírito de poder, é um Espírito que habita naquele que serve a Deus e o transforma de tal maneira que o faz poderoso em Deus para realizar o que Deus se agrada. Oh, meus irmãos, o quanto é diferente isso daquilo que a gente vê hoje. Eu não consigo acreditar numa pessoa cheia do Espírito Santo arrogante. Eu não consigo acreditar em alguém que se diz: eu sou cheio do Espírito Santo, e quando você fala da Bíblia, ele fala: Deus fala direto comigo, não preciso de Bíblia. Para mim esse já é o começo da heresia, já está beirando a unha do capeta. Sou muito sincero. Se não precisa da palavra do Espírito, como é que ele quer o Espírito da palavra? Não dá. As coisas não tem como separar. O Espírito Santo que inspirou a palavra, então a palavra é a palavra do Espírito, e a palavra do Espírito é que dá o poder espiritual, e o poder espiritual para nós sermos mansos e humildes. Não existe esse negócio de ser cheio do Espírito Santo e arrogante, e nocego, e sem vergonha, e safado, e vai para frente da igreja e diz: eu estou cheio. Está cheio de quê? Põe a mão na cabeça desse peão, você não cai possesso. Pastor, gruda na cabeça de um peão desse, que você não cai possuído pelo demônio. Porque não é o Espírito de Deus, é o Espírito de blasfêmia. Oh, aleluia! Cuidado, irmãos, porque nos últimos dias surgirão falsos profetas, dizendo que estão cheios do Espírito, mas não é o Espírito de Deus. Porque o poder aqui que está falando não é o poder para fazer o que bem entender, é o poder que leva para perto de Deus, é o poder que vem de Deus e te faz parecido com Jesus, é o poder que te capacita para você testemunhar até no vale árido, de chegar numa UTI falando: glória a Deus! Minha filhinha está doente, mas o meu Deus vive. É o Espírito, Antônio, que fala: na cadeira eu te sirvo, Deus. Aleluia. Porque ainda que a minha carne e meu corpo se corrompam, Deus é a fortaleza da minha vida. Aleluia. Esse é o Espírito que dá poder para você viver na simplicidade e na humildade, no poder de Jesus Cristo, que é o Senhor da vida. Amém. Aleluia. Segundo, por que reavivar o dom em você? Porque esse Espírito é de amor. Uma vez uma pessoa chegou assim e falou: pastor, o mundo está esquisito, as pessoas estão sem amor.
Eu falei, você conhece a Bíblia? Ah, eu já li. Não, talvez você leu, estou perguntando se você conhece. Talvez você já leu de capa a capa, mas não teve entendimento. Porque uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é o Espírito te dar entendimento. É necessário você ter a humildade de falar, Deus, me explica isso aqui. Deixa eu entender isso. E a palavra de Deus diz que por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Você acha que a falta de amor é coincidência dos nossos tempos? Não. É porque a cidade multiplicou a iniquidade. E o povo de Deus precisa revelar amor para que essa iniquidade seja vencida em nome de Jesus. Amém. Deus quer revelar para este mundo, através de você, o que é o amar verdadeiro. O amor que não pede nada em troca. O amor que não depende de quanto você dá de dízimo e oferta. O amor que faz qualquer pessoa ser um ser humano digno da tua bondade. Não importa quem ele seja. Por isso que esse amor tem que vir de Deus. Nós não temos. É o Espírito de poder, mas é o Espírito que te capacita a amar. Sabe por que às vezes ele tem dificuldade de amar? Porque a gente busca com as nossas forças. Não se engane, querido. Se você quiser amar com as tuas forças, você vai amar só quando lhe for conveniente. Só quando aquilo te interessar. Por um tempo talvez você ame, mas logo logo você vai deixar essa pessoa e não vai amá-la. E não estou falando de relação conjugal, não estou falando até de relação fraterna, de relação de amigos. Porque deixou de ser interessante. Você lança aquela pessoa que no dia anterior você disse que amava, você lança nos quintos do inferno com a tua atitude. Quando você está cheio do Espírito, você continua amando, mesmo que ela passe a te odiar. A palavra de Deus nos diz, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, ele reconcilia com ele os seus inimigos. Porque no coração daquele que habita o Espírito Santo, não tem espaço para ódio, não tem espaço para ressentimento, porque o amor de Deus preenche esse coração. E assim como Cristo lá na cruz disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, assim também você vai poder dizer, Pai, perdoa, mas eu amo essa pessoa e eu quero ver ele conhecedor da tua revelação, da tua palavra. Eu quero que ele tenha o espírito de poder, o espírito de amor. Eu quero que o amor seja derramado nessa vida e que ele seja transformado por ti, meu Deus. Você vai ser capaz de interceder até por aquele que te faz mal. Amém. Falei que a palavra de Deus mexe com a gente, né? Ô pastor, como é que eu vou orar por quem está querendo me fazer mal? E se você for inteligente, você vai orar bastante. Muito. Para ver se o mal que habita nele sai. E que esse mal que está querendo te fazer mal, saia daquela vida e seja transformado em bem. Amém. Porque o ser humano, por natureza, é mau. Mas com Deus ele se torna benigno, ele se torna amoroso. E amor aqui significa incondicional. Amor aqui não é sentimento não, tá bom? Eu não amo alguém porque eu sinto que eu amo. Eu amo alguém porque Deus mandou amar, ponto. E se não está satisfeito, vai ter um problema seríssimo com Deus, de desobediência. Eu não amo porque a pessoa é boazinha. Eu amo porque o meu Deus mandou amar. E amar ali significa uma atitude de buscar o bem, ainda quando essa pessoa não quer o meu bem. Entendeu isso? Eu explico de novo se você não entendeu. Entendeu isso? Amém. Amém. Adiante. Reavivar o dom em você, por quê?
Porque o Espírito é de poder, porque esse Espírito é de amor, e esse Espírito é conciliador, equilibrado, não é bagunceiro, moderado. É tão gostoso você saber que Deus não bagunça a vida de ninguém. Deus não bagunça, Deus não mete o pé, Deus põe a ordem no barraco. Deus pega aquelas folhas que estão caindo e põe folha novinha. Se tiver que tirar telhado e fazer outro, Ele faz. Irmãos do céu, passa a entender isso em nome de Jesus. O Espírito de Deus não é essa coisa doida que a gente está vendo por aí. Eu não consigo entender que é o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus leva alguém a profetizar para o outro cometer pecado, não existe isso, para! Não existe. Quando o Espírito de Deus leva você a agir feito um animal, rosnando no chão e falar que é de Deus, para! É verdade que Deus concede dons, é verdade que a experiência com Deus pode ser muito forte, é verdade que cada um reage de uma maneira, mas nunca vai te fazer um débil mental. Nunca vai fazer de você um translocado da fé. Já pensou chegando lá feito um doidão assim, querendo pregar, a pessoa falar: eu não quero ser igual a ele não. Você gostaria de ser um doido? Varrido? Não, o Espírito de Deus melhora a gente, irmãos. Ele dá equilíbrio. Ele te dá equilíbrio. Ele te dá a força certa entre ser uma pessoa cheia de poder e amorosa. Entendeu isso? Entre você ter muito poder de Deus, mas ter o equilíbrio para amar. Para não ficar demonstrando poder sem que venha acompanhado do amor. E aí você fica no lugar seguro, que é a presença de Deus. Aleluia. Entendeu isso? Quer que eu explique de novo? Entendeu? Amém. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E eu te pergunto, qual o espírito que habita em você? É o Espírito de Deus? Se é, isso aqui vai acontecer em ti. Amém. Vai acontecer na tua vida. E vai acontecer às vezes com dores de parto. Eu vou explicar isso aí, fica tranquilo. Porque vai ter que fazer morrer o velho homem. Vai ter que levar para a cruz aquilo que te atrapalha. E fazer morrer significa: Deus, sou contra o mal que há em mim, mas eu quero é o Senhor. Me ajuda a vencer eu mesmo, Deus. Me ajuda a eu dominar esse mal que tenta prevalecer e a viver uma vida cheia do teu poder, cheia do teu amor e com equilíbrio. Aula prática, vamos lá. Você achou que não ia ter aula prática? Tem que ter aula prática. Pastor, como é que eu faço isso? Boa pergunta. Não faz. É o Espírito que faz em você. Por isso que a palavra de Deus nos diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Você vai clamar: Jesus, eu não tenho esse poder, meu amor está bagunçado e a moderação está uma lástima. Me ajuda, Deus. Flua em mim da tua graça. Venha fluir do teu Espírito. Venha fazer de minha vida em tuas mãos um manancial, um vaso nas mãos do oleiro. Eu não pertenço a mim, Deus, mas eu pertenço a ti. Um doce perfume de Cristo Jesus. Amém.
que as pessoas digam: aqui passou um homem, uma mulher de Deus. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Pastor, eu não tenho sido. Não está. Pastor, eu não sou esse aqui. Não era. Hoje você recebeu a palavra. E eu creio que essa palavra transforma. Amém. Eu creio que essa palavra vai fazer um efeito na tua vida. Amém. Porque você não é um covarde. Você não é um fracassado. Você é um amado de Deus e vitorioso. Deus te ama. E Deus faz em você uma obra tremenda. Deus vai te encher do Santo Espírito. Deus vai fazer de você um manancial em lugares áridos. Que o teu deserto vai se tornar uma cachoeira de Deus. O teu deserto vai ser transformado. Qual o teu deserto você está passando, meu querido? Você está tímido? Você está covarde? Está. Você não tem o espírito de covardia, mas você tem o espírito de Deus. Amém. Aula prática. Quando que isso acontece? Quando eu ajo. Quando eu ajo. Como é que eu vou saber se Deus me deu paciência? No meio da provação. Como é que eu vou saber se Deus me deu o espírito de amor? Quando você pega aqueles irmãozinhos difíceis de amar. Oh, misericórdia! Você pega aquele familiar que quer a tua desgraça e você vai orar por ele. Amém. Quando você pega aquele teu vizinho que riscou teu carro e você vai fazer uma oração por ele. Amém. Quando você vai visitar uma pessoa no poder de Deus e chega lá e fala: ah, tu sabes, né, Deus? Quem sabe? Talvez, né? Se o senhor não estiver muito ocupado, o senhor cura. Não, amém. Não, amém. Teste drive. Como você vai orar por alguém no poder de Deus? É empatia. Vou fazer uma oração, vou fazer pelo pastor Anísio, não, que é meu chefe. Tem cara de Rafael. Oração pelo Rafael com empatia. Então, Deus, quem sabe, talvez o senhor, se não estiver muito ocupado, dá uma ajudinha para ele. Mas se não der, tudo bem. Amém. Sabe qual outra vez que ele vai pedir para me orar? Nunca. Nunca. E sabe o que aconteceu com essa oração? Ficou de mim para mim mesmo. Não foi uma oração de fé. Foi uma oração intelectualmente correta, mas extremamente pecaminosa. A oração de fé. Volta aqui. Pai, abençoa teu filho em nome de Jesus. Eu amo e o Senhor o ama. Fortalece em nome de Cristo Jesus. Amém. Se quiser pôr florzinha, você põe. Recheio. Põe mais coisa lá. Mas isso aí já é o suficiente. Qual que é a diferença? Uma foi com fé e outra sem fé. E eu vou dar um exemplo meu de tragédia. Eu já dei uma vez, não vou falar de novo. É um testemunho, mas que serve de testemunho. Fui orar com uma pessoa, isso em 2005. A pessoa descobriu que estava com lúpus. E eu sabia que lúpus é difícil. 2009. 2009, obrigado, meu amor. Por isso que eu tenho que ter esposa. Esposa ajuda ele a lembrar em detalhes. Sou homem mais geralzão. É uma doença que a pele vai ficando branca. E é imunológica. O médico é imunologia, a pele vai ficando. Não. Da pele não. Eu estou confundindo então, é a outra lá. Mas é só em mulheres, é uma doença rara. É uma doença rara que teoricamente não tem cura. Teoricamente não tem cura.
Teoricamente não tem cura. Teoricamente não tem cura. E lá vai o pastor Hélio com a sua amada esposa fazer uma oração na casa de um crente. Eu tenho que fazer oração, o pastor é pago para isso, além do mais. E chego na casa dessa irmãzinha, minha irmã, vem fazer uma oração por ti, e oro por ela, e aquela oração até com recheio, com florzinha. É assim, de mais de 1 minuto. E cheguei lá, orei, despedi, fui embora. No caminho Deus fala, volta e olha. Ah, não, Deus, eu não vou fazer isso. Você não orou com fé, volta lá e ora. Não, Deus, volta. Como eu já descobri que teimar com Deus não é inteligente, você sempre vai perder. Toda vez que você teimar com Deus, Deus manda submarino, né, pastor, para levar a gente de volta. Falei, antes que meu carro quebre ou bata, deixa eu voltar. Aí voltei, cheguei lá, já tinha um presbítero também, Deus já preparou até presbítero. Tinha um presbítero. E eu lembrei daquele negócio. Chamo os presbíteros da igreja e faço oração, ungindo com óleo, e a oração da fé levará ao enfermo. Irmã, vim aqui de novo para orar de novo, Deus mandou voltar, me perdoe porque eu orei sem fé. Feio demais com o pastor. Mas eu prefiro ficar feio na vida do que mal com Deus. Entendeu? Prefiro ficar feio diante dos homens, mas bonito com Deus, do que ficar bonito com os homens e feio com Deus. E oramos menos de 1 minuto. Essa oração acho que se deu 1 minuto, 1 minuto e meio. E fui embora. Esses dias ela me ligou que fui curada, pastor. Oh, aleluia! Porque Deus operou na fé. Deus operou no amor, no poder e na moderação. Porque o poder já estava presente, o amor já estava presente, mas o bom senso não. O bom senso de crer que Deus poderia fazer. Pastor, todo mundo que você ora é curado? Infelizmente não. Teve uma vez até que orei, a pessoa morreu. Porque Deus. Mas qual oração que eu apresentei para Deus? Falei, meu pai, eu peço que o senhor cure. No dia seguinte eu estava fazendo o velório da irmã. E aí eu descanso mais ainda no espírito que não é de covardia. Amém. Que é de poder, de amor e de moderação. Esse que é o espírito que habita em você. Fiquem em pé, todos. Irmão, na boa, você está vivendo como covarde, isso vai acabar em nome de Jesus. Amém. Se tem algo de covardia aí, não vai ter mais. Primeiro, você vai pedir perdão, você e Deus, não sou eu não. Você vai falar, Deus me perdoa, tenho sido tímido e covarde. Mas eu quero esse poder, esse amor e esse equilíbrio que o Senhor fala na sua palavra. Eu quero isso aí. E isso aqui vai acontecer. Na medida que eu estiver agindo, vai estar acontecendo. E Deus vai me dar o entendimento de que Ele é comigo, de que Ele é contigo. Amém? Amém. Não vou fazer apelo vir na frente, não. Hoje é todo mundo no pacote. É todo mundo. Amém. Quem não quiser, sai. Quem não quiser tem que sair correndo. Porque eu entendo que isso aqui é bênção para todos. Para todos. Sem exceção. Até visitante. Deus abençoe. Todos, sem exceção. Pedir isso aqui para cada um. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra é verdadeira. A Tua palavra diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Nós não somos covardes, mas às vezes agimos como se fôssemos. Primeira coisa, Deus, perdoa. Perdoa a nossa incredulidade, perdoa as nossas fraquezas. Perdoe, Deus, as vezes que somos extremamente racionais quando o Senhor mandou a gente agir por fé. Perdoa também, Deus, quando o Senhor manda e a gente desobedece. E quando o Senhor não manda e a gente inventa que o Senhor mandou. Perdoa, Senhor. Purifica. Purifica a Tua igreja, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração de tudo que não é do Espírito de Cristo, Jesus. Mas agora pedimos que o Espírito de Cristo
Que o espírito de poder, de amor e de moderação seja claramente manifesto na vida dos teus filhos e filhas. Que os Senhor nos leve em paz e segurança, meu Deus, mas que aonde estiverem, o Senhor venha usá-los poderosamente, como um manancial de vida. Oh Deus bendito, o Senhor é poderoso para fazer isso. Por isso eu peço, Deus, que todas as amarras, que todos os laços, que tudo aquilo que tem atrapalhado teus filhos, seja da obra da iniquidade, seja da obra do maligno, seja vencido no nome de Jesus Cristo. Derrama sobre a tua igreja a tua bênção, o teu poder, e que recebam, meu Deus, do Espírito do Senhor, e sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Pai, queremos essa bênção estendida para os nossos amigos, parentes e familiares. Queremos que a revelação de Cristo chegue até eles. Queremos ser um instrumento em tuas mãos para isso. Queremos, meu Deus, amar as pessoas que nos perseguem. Queremos amar as pessoas que não gostam da gente. Queremos, Deus, demonstrar sermos iguais a Jesus Cristo. Mas para isso, Deus, precisamos de Ti, meu Deus. Oh Pai, revela e manifesta em nós a plenitude da graça, a plenitude do Senhor. Enche do Espírito Santo. Oh Deus bendito, aleluia. Pai, fortalece teu povo e derrama a tua bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo e a presença do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sentar, querido.